TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Muito bem, senhoras e senhores, estamos chegando ao vivo para todo o Brasil, para um planeta de audiência, pelo canal do YouTube do TC, pela TC Rádio ou pela sua plataforma preferida de podcasts. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos reunidos neste humilde programa que já vive quase o seu capítulo 90. Olha, pelas minhas contas, e eu ainda não as perdi, 87 episódios. Vamos para mais um capítulo deste reality em que 10 mil reais foram colocados na bolsa em maio de 2020. O tempo passa, a torcida brasileira. Vamos para 2 anos já de bola rolando. E da semana passada para essa, a gente bateu o Ibovespa. Não do jeito que a gente gostaria de ter batido. A gente caiu, é verdade, mas caiu bem menos que o Ibov, que recuou no acumulado de quarta-feira passada para esta última quarta ontem, 2,4% a 111.112 pontos, enquanto a nossa carteira recuou 1,3%, os 10 mil agora são 10.120 reais. Para explicar as flutuações da semana, atualizar os racionais de investimento, mergulhar naquilo que é risco, retorno e possibilidade para o radar de quem investe, Carlos Castrucci, o gestor de recursos deste reality, está comigo para mais uma. Salve, Carlos, boa tarde, tudo bem? Fala, Léo, boa tarde a todos que nos acompanham. Vamos lá, o episódio de hoje está bastante denso, né? Muita coisa pra gente falar, muita coisa aconteceu ao longo dessa semana. A exemplo de uma super quarta que tá fresca ainda. Foi ontem com decisão de juros nos Estados Unidos e no Brasil. Você vai saber a opinião do Carlos a respeito da decisão do FONC, do Copom e os impactos para o ciclo econômico brasileiro. Afinal de contas, boa parte da tese do Carlos está diretamente relacionada à percepção que ele tem do ciclo vivido pela economia do país. Vale a pena se ligar. Entre os principais destaques da semana, você vai curtir os comentários a respeito de Amazon. A maior subida no período acumulado, 9,9%. E a baixa, hein? Ficou com quem? Ficou com MRV. Só que MRV reportou resultados interessantíssimos. O Carlos vai explicar por quê. Você também vai saber a percepção sobre a questão da guerra, as dúvidas de atividade econômica lançadas pela China em função da escalada dos casos de Covid-19 e das questões domésticas brasileiras, com a Selic agora a 11,75% ao ano. O Reality Cast que faz o seu tempo render humildemente está abrindo mais um capítulo. Bora lá! Este é o podcast Os 10 Mil Deles. Um reality que faz o seu tempo render. Carteira de notícias. Temos muito a tratar, sobretudo nessa parte do programa, e a gente com agilidade vai temperando os principais pontos. Carlos, de saída te ouvi sobre as decisões de juros que nós tivemos ao longo desta quarta-feira. Vamos pela ordem. O FONC, na faixa das 3 da tarde, horário de Brasília, desta última quarta, decidiu que o intervalo de juros da maior economia do planeta teve que subir. Avançou 25 pontos base e o intervalo, que era de 0 a 0,25, passou a ser de 0,25 a 0,50%. Como é que você leu essa decisão do FONC? O que é que mais te chamou a atenção, já que veio dentro das expectativas do mercado? Perfeito, Léo. A decisão do FONC por si só, né, do aumento de juros, ela veio muito conforme o mercado esperava, né, que era essa alta de 0,25. A grande questão ficou principalmente no discurso que o Jerome Powell deu após a decisão, né? E ali que ficou o destaque na minha visão, né? Que a gente até viu o mercado reagindo muito bem depois do discurso do Fed, né? As bolsas subindo muito, muito rápido. E isso porque o discurso do Jerome Powell acabou vindo um pouco mais dovish, que a gente fala, do que o esperado, né? Ele veio mais leve, veio reforçando a visão do Fed sobre a força da economia americana, né, dizendo que não acredita numa recessão econômica, trouxe a questão dos 6 aumentos adicionais em 2022 de juros que a gente deve ver nesse mesmo ano, né? Então, com a taxa de juros atingindo ali o patamar entre 1,75% e 2%, e anunciou também a questão do começo do da retirada de estímulos ali depois da reunião de maio, né? Então, assim, eu acredito que o mercado estava apreensivo e segurando um pouco ali a mão, com a expectativa de que o discurso, que viria essa alta de 0,25, mas que o discurso seria um pouco mais duro, né? E o Fed optou por ficar com
com o seu espectro de opções mais aberto, né? Ainda mais nesse cenário que ainda envolve muita incerteza, ao invés de já determinar uma aceleração no processo de retirada de estímulos monetários. A grande questão que fica é, assim, será que esse discurso não está otimista demais, né? Será que essa inflação realmente não vai ser tão persistente assim? Será que esse ciclo de aumento de juros vai ser suficiente para conter essa inflação, mesmo que vindo do lado da oferta principalmente, né? Será que a difusão dessa inflação não vai aumentar? Então tem muita coisa no tabuleiro ainda, mas pelo menos até a próxima reunião ali o humor do mercado acaba melhorando um pouco. Com certeza. Essa foi a primeira leitura do Carlos a respeito da decisão de juros nos Estados Unidos. Bora mudar o ângulo e traçar o Copom. 100 pontos base de alta, 11,75% a taxa Selic, em linha também com o que o mercado estimava. Se bem que ontem, bicho, teve um aperto aí, porque a previsão é sempre às 6h30 da noite. Aí deu 6h40, deu 6h50, deu 7, deu 7h05. Aí lá pelas 7h10, 7h12 é que saiu tudo mesmo, o comunicado, em linha com o que o mercado imaginava. Agora, houve um abandono do cenário de inflação que, num primeiro momento, foi estimado para 2022. Sai de 5,1, 5,4 e vai para 7,1, ou seja, foi um senhor salto aí na revisão da pressão inflacionária por parte do Banco Central. Para além disso, quais outros pontos te chamaram a atenção, hein, Carlos? Assim, o primeiro ponto que chamou a atenção foi o atraso, né? Não faz sentido, né? Você... Não, na boa, porque você vê se o Powell atrasou 1 minuto, né? Não existe isso nos Estados Unidos. Eu até perguntei hoje mais cedo pro Pavini, no alto dos seus cabelos brancos. O Ângelo Pavini é um editor aqui que contribui para a produção de conteúdo da Mover. Falei assim, te chamou a atenção atraso? Ele falou, até que foi tranquilo, eu já participei de decisões na cobertura que atrasou muito mais. Eu falei, louco, hein, Pavini? Porque você não imagina uma coisa dessa nos Estados Unidos, né? Era 3 da tarde, o Powell estava lá liberando o comunicado e era 3h30, ele estava lá no pronunciamento com a empresa. Não tem atraso. É um negócio que você já tem um cronograma tão, assim, definido, né? Você tem 45 dias para tomar uma decisão, ela vinha atrasada no dia, já tem no horário fixado, mas, bom, tudo bem, sua parte. Só né? para não dizer só para não dizerem que eu não falei das flores, por justiça, destacar que Joe Biden havia marcado na eclosão da guerra um pronunciamento que nós, inclusive, cobrimos dentro dos 10 mil deles. Estava marcado, sei lá, 4h30 da tarde e foi começar 4h40, 4h40 e pouco. Quer dizer, o Biden, americano que também atrasou, não depõe muito a favor. Mas em relação ao Federal Reserve, a repercussão, na verdade a fama é ilibada, certo? Quer dizer, extremamente pontuais sempre. Pontualidade à parte. O que você achou do Copom especificamente, Carlos? Léo, assim, falando da decisão efetivamente do Copom, né, e do comunicado que saiu depois da decisão, eu acredito que, assim, alguns pontos me chamam a atenção negativamente, tá? O primeiro ponto o comitê, né, de política monetária. Ele, durante todo o relatório, ele discorre, né, sobre a imprevisibilidade da inflação, do cenário que tem tanto riscos altistas quanto riscos baixistas e assim em diante. E aí, no final de tudo, falando que tem uma imprevisibilidade enorme, ele já contrata mais uma alta de 1% para a próxima reunião, entendeu? Então, assim, de novo, né, ele está correndo um risco, na minha visão, exagerado, que ele não precisava correr, de credibilidade. Então, fala, cara, o cenário tá muito complexo, a gente vai acompanhar de perto e vamos ver até onde levamos os juros. Agora você já contrata 1%, e aí acaba a guerra amanhã, petróleo volta para $70. Aí, o dólar a 5, né? Já mudou o cenário completamente. Não, e alguém poderia dizer, não, mas num cenário como esse, então eles não botam os 100 pontos. Mas precisava ter contratado para depois falar que recuou? Quer dizer, Exato. É desnecessário mesmo, né? A gente vai acompanhar, tá com vários fatos novos, vamos acompanhar. O importante é que a gente vai levar a taxa de juros até onde a gente acredita que seja necessário para controlar a inflação. Entendeu? Ponto. Então, assim, esse para mim é o primeiro ponto negativo. Que aí depois, ou nos dois cenários, né? Ou estoura mais a guerra, ferra tudo de vez, ou resolve tudo. E aí não vai ser, ou vai ser 150, ou vai ser 50, ou vai ser 0, entendeu? Assim, você contratar um número específico para um cenário de incerteza como esse, eu acho... chamar uma ancoragem, né? Agora, claro, a gente não é inocente, a gente entende o outro lado. Me parece que ninguém faz parte do Comitê de Política Monetária para passar vergonha. Quer dizer, eu acho que o que os caras estão querendo, e você traz a sua avaliação, é ancorar a visão do tipo, a gente deve levar então para 12,75 e a gente vê em 2022 12,75. Como quem diz, o pico está próximo,
daqui a pouquinho começa a lateralizar e vai haver a reversão, quase que como quem sinaliza. O ciclo econômico está virando o jogo já e a gente vai ter um cenário mais favorável. Daí a dizer que contratar 100 pontos base para o próximo encontro é a melhor estratégia para comunicar isso é outra história, né? Perfeito. Claro que assim, tem que entender os pontos de vista, né? Mas a impressão que fica é que ele cansou de correr atrás da curva, ele tentou antecipar a curva agora, né? Porque você pega os cenários de probabilidade dos derivativos, antes da reunião tava uma probabilidade disso, assim, o cenário mais provável era uma alta de 60 e poucos pontos base na próxima reunião do Copom. Agora ele tentou ficar na frente da curva e já contratou mais um, né? Então, assim, pode ser muita coisa, a gente tá desenhando aqui as possibilidades. Mas independente disso, eu não sou a favor, não necessariamente estou certo, mas eu não sou a favor dessa contratação. E outros pontos que me chamaram a atenção aqui, Léo, assim, a gente tá vendo nos indicadores de inflação que tem saído nos últimos meses, né, cada vez mais um aumento do índice de difusão do IPCA, né, ou seja, a inflação tá cada vez mais espalhada, incorporando em todos os itens, em todas as cadeias. E aí quando você olha os fatores que o Copom coloca no comunicado como os principais fatores para tomada de decisão e para a sensibilidade da inflação futura, como sendo as commodities, única e especificamente, né? Não considera o fator do índice de difusão, não considera o fator da potencial desaceleração econômica. Hoje a gente viu o IBCBR vindo de janeiro muito abaixo do previsto, isso já deve ser reflexo da política monetária. Veio em 0,99% de retração, se esperava 0,25%. Então é muito abaixo, sem né? dúvida. Então, assim, quando você olha a quantidade de fatores que deveriam ser considerados e ele só expõe a parte de commodities, principalmente petróleo, que eu diria que é uma das commodities que a gente mais controla, porque aí vem o governo intervém no preço e assim em diante. Então, assim, eu acho que isso acaba tirando, de certa forma, uma credibilidade também do Banco Central, tá? Então, de uma forma geral, assim, eu não gostei da forma como foi colocada e conduzida essa decisão de política monetária. Alguém que está nos ouvindo agora poderia dizer, mas veja, o mandato do Copom, do Banco Central, é inflação, o foco é inflação. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve tem um duplo mandato, ele também tem que olhar para o pleno emprego, para a atividade econômica. O Banco Central não, ele está com foco muito mais na inflação. Como é que você responderia a esse contraponto? Ainda que a preocupação formal do Banco Central se dê com o poder de compra da moeda e, portanto, contra aquilo que o corrói, que é a inflação, ainda assim te parece que é uma visão reducionista, aquela que foi compartilhada ontem? Léo, assim, por mais que o mandato, assim, agora até se me pegou, ficou uma dúvida na minha cabeça, porque eu não sei se quando teve a questão da independência do Banco Central, eles não mudaram o mandato para crescimento e inflação, tá? Eu não sei, eu não tenho... Sim. Eu não consigo afirmar isso. Mas, bom, se mudou, essa pergunta cai por terra, né? E mesmo se não mudou, cara, assim, eu acho que quando você tá na política, vamos sair um pouco do jogo, da regra, né? Do engenheiro, cabeça de engenheiro, né? Olhando assim, né? Que é o que eu sou, então eu posso falar, né? Vamos sair um pouco disso, assim. Qual que é a função dos governantes, né? Independente dele, se ele está ligado ao poder executivo, ao legislativo, ao judiciário, ou se ele é um executor da política monetária, é trazer o bem-estar para a população daquele país, entendeu? Sim. Então, você não pode olhar só para a inflação e considerar que você, controlando a inflação, independente do que acontece com a economia, você está resolvendo um problema do país, você está piorando o problema do país, porque você sabe que juros altos demais, eles acabam gerando um desestímulo a consumo, a investimento, isso acaba pode trazer uma retração econômica, uma desaceleração econômica, e isso é prejudicial para as pessoas, para a população daquele país, entendeu? Então, por mais que na regra talvez ainda esteja só a inflação, o Banco Central, hoje em dia, né, ainda mais hoje em dia que a gente não tem mais um problema só de inflação, não pode olhar única e exclusivamente para isso, entendeu? Ele tem que olhar para a melhor decisão que ele pode tomar visando a economia do país como um todo, né? Até porque, combinemos aqui, é uma visão muito isolada da realidade, você apenas então somente tratar a inflação sem considerar que há vários outros eixos que corroboram ou que colaboram ou que prejudicam o fenômeno inflacionário. É claro que uma decisão holística contemplaria um olhar um pouco mais amplo. Eu fui no site do Banco Central, porque você tem razão, sim, houve muito essa discussão do momento da aprovação da independência do Banco Central. E eu vou ler aqui o que foi estabelecido no dia 11 de fevereiro de 2021
sobre a autonomia do Banco Central do Brasil. E você verá, no trecho que eu estou destacando, que existe sim a preocupação com a atividade econômica, mas, de outro lado, o primeiro plano fica com o fenômeno inflacionário. A lei aprovada possui elementos importantes, dentre os quais, e o primeiro e mais relevante é esse, define a estabilidade de preços como objetivo fundamental do Banco Central. Ponto. Sem prejuízo de seu objetivo fundamental, a instituição também terá por objetivos, portanto colocados de modos mais secundários, zelar pela estabilidade e eficiência do sistema financeiro, suavizar, aí que está, Carlos, suavizar as flutuações do nível de atividade econômica, portanto está no mandato também, e fomentar o pleno emprego. Então, me parece um posicionamento um pouco mais suave em comparação com a postura do Banco Central americano, que trata de igual para igual as duas frentes, mas está no mandato do Banco Central essa preocupação com a atividade econômica, tanto quanto. Perfeito. É isso, né? Agora são 3h17, como é que está o mercado? Nesse momento que nós estamos falando, Ibovespa subindo 1,6%, uma senhora subida por Ibov, que já começa a flertar com o patamar dos 113 mil pontos, hein? 112.903 pontos, fotografia deste instante, moeda americana caindo 0,83%, R$ 5,060, e a curva de juros derretendo em alguns contratos 20 a 25 pontos base. O que a gente pode interpretar dessa configuração? De um lado, você teve uma digestão que me pareceu positiva das decisões de juros, e de outro você tem também, com isso eu te convido a falar um pouquinho da guerra, Carlos, um cenário em que, pelo menos no campo retórico, a busca pelo cessar-fogo ou por um desfecho positivo, com muitas aspas, para esse conflito mais próximo. Isso ajuda a explicar uma certa euforia dos mercados globais que a gente vê se transmitir também para o mercado brasileiro? Perfeito, Léo. O que a gente está vendo assim, essa semana, especificamente ontem, hoje, né, esses últimos dias, o que a gente tem visto é justamente assim, notícias positivas do ponto de vista do mercado, né? Então você tem uma possibilidade de ter uma política monetária não tão agressiva quanto se esperava no caso dos Estados Unidos. Você tem a aparente redução no nível do conflito entre Rússia e Ucrânia, e essa possibilidade de um acordo de cessar-fogo e de que encerre essa guerra, né? Então, assim, isso de uma forma geral está contagiando os mercados, ainda mais depois a gente vê aquelas quedas exorbitantes que a gente viu nos mercados nos últimos dias, né? Tirando a Bolsa Brasileira, que tinha muita commodity, e aquela porrada para cima nas commodities que a gente viu, né? Então, assim, o mercado está normalizando de acordo com os novos fatos, né? Mas vale o destaque, né? Assim, a gente tende a ter muito nosso psicológico influenciado pelo preço dos ativos quando a gente é investidor, claro, né? Então a gente fica otimista quando o preço está subindo e pessimista quando o preço está caindo. Mas vale a gente ter ciência que, por mais que os fatos positivos dessa semana ocorreram, o cenário continua o mesmo, tá? Então a gente ainda tem o problema inflacionário, que é o principal, né? Assim, você pegar do ponto de vista econômico, não do ponto de vista humanitário, com o fim da guerra ou não fim da guerra, com extensão dos conflitos, com o começo de Guerra Fria, mesmo sem tudo isso, o grande problema econômico é a inflação, é problema nas cadeias de suprimento, são as sanções econômicas que foram impostas à Rússia. Será que isso vai sair depois de uma resolução do conflito? Então, o cenário para investimentos não mudou ainda, tá? A gente ainda está num cenário de muita incerteza, onde pode ser que a política monetária esteja frouxa demais, as perspectivas para a política monetária estejam frouxas demais, onde a gente pode continuar a ver esse problema de restrição nas cadeias de suprimento. Então, tem que tomar muito cuidado para a gente não operar de acordo com o sentimento, sabe? Assim, da mesma forma que eu estava na semana passada, eu estou nessa semana. A gente não pode, na hora que vem uma notícia ruim, tentar vender, na hora que vem notícia boa, comprar, que a gente vai ficar fazendo esse jogo do perde-perde, né? Então, tente olhar para o cenário lá para frente, né? O problema da inflação persiste, né? Isso não significa que você tem que sair da bolsa. Eu tô todo na bolsa, mas tem que ter cautela ainda, assim, acho que não resolveu. E você me dá o gancho perfeito para a gente falar das commodities especificamente. É outro ponto que você gostaria de comentar antes da gente se aprofundar na temporada de balanços, porque pro gestor fundamentalista, a temporada de balanços é tipo nova série premiada na Netflix. Assim, é o momento que o cara tem para cruzar a tese dele com os números que a empresa entregou, para monitorar se a companhia fez a lição de casa, não fez. Já a gente vai aprofundar a questão da Petz, acima de tudo o MRV, que é o setor de construção, vem sendo muito penalizado, tal qual o setor do varejo. A nossa carteira mesmo, ela anda muito sangrada, porque o Carlos calibrou uma estratégia muito assentada no varejo e na construção civil. O ciclo econômico
puniu esses segmentos nos últimos tempos, mas a virada pode estar mais próxima do que se imagina. Daqui a pouquinho tem o comentário do Carlos nessa direção. Sobre as commodities, você fala da pressão inflacionária, de fato ela ainda persiste, nós mantemos a essência do cenário e a gente viu muita volatilidade, né? O petróleo Brent chegou a tocar $139, depois foi buscar 99. Puxa, quem que ia imaginar no intervalo de alguns dias? Por isso que a sua atenção está colocada nessa direção também, Carlos. E você já tinha declarado, teu racional é muito parecido com o do Ferri nessa direção, que a assimetria para as commodities te parecem muito mais para baixo do que para cima. Isso está mantido também. Tá mantido, sim. Assim, o mercado ele tenta antecipar as coisas, né? Então, cara, assim, eu não vejo no mercado. Se a gente vai falando de relações de oferta e demanda, um petróleo a $140, sabe? Mesmo assim, com o cenário que a gente tem hoje. É claro que tudo é possível, né? Mas eu não vejo como provável, entendeu? E o petróleo é um dos principais influenciadores de inflação, porque ele está envolvido em processos de produção de energia, de transporte, né? De produção industrial. Então o petróleo é um grande aliado da inflação, né? Ele é um vilão para a economia quando o seu preço está elevado. E além disso, a gente tem um fator novo aí que a gente estava com uma expectativa de economia chinesa crescendo muito forte, com restrição de oferta de commodities, estava puxando os preços das commodities para cima, principalmente as metálicas, né? Isso tirando a parte de alimentos, que aí é global. E o que a gente viu na China essa semana foi essa questão dessa volta de algumas restrições de circulação em algumas províncias chinesas por conta do coronavírus, né? Então isso pode acabar reduzindo esse ímpeto econômico da China, né? Reduz a especulação com relação a desequilíbrio de oferta e demanda de algumas commodities. Isso acaba tendendo a diminuir essa pressão nos preços e acaba ajudando também a inflação de forma benéfica, né? Boa, Carlão. São 13h23. Bora mudar o eixo agora da conversa e se aprofundar em MRV. Aqui vai um recado para você que monitora o setor de construção, que de repente teve muitos tombos nesse passado recente, ou você que conseguiu ficar de fora, mas via os preços ficando cada vez mais atraentes e se perguntava, é hora de entrar? Não é hora de entrar? O Carlos vai fazer um mergulho aqui bem importante no resultado da MRV. E eu acho que a analogia com a Netflix faz sentido, né, Carlão? Porque é um jeito que o gestor tem de pegar os números da companhia, cruzar com a história que legitimou o aporte nessa companhia e ver se a coisa está sendo entregue da maneira como se imaginava. No caso de MRV, está? Perfeito, Léo. Assim, acho que antes de falar do está ou não está, é importante entender um pouco do contexto todo, né? Acho que, assim, o primeiro ponto que eu trouxe aqui, né, de por que a MRV caiu tanto, assim, né? E por que essa última semana? Porque saiu aquele resultado de Tenda horrível, né? Onde a Tenda não colocava... Eu não acompanho de perto a Tenda, então não posso falar com muito embasamento, tá? Assim, eu sei a parte macro. Se eles estão errados ou não estão errados, eu não sei dizer. Claro. Mas eles não computavam inflação nos orçamentos, né? E tiveram um problema grande com o custo de material, principalmente. Tiveram que rever os seus orçamentos. Eles atuam principalmente nas faixas mais baixas do Minha Casa Minha Vida, né? Então faixas 1,5 e 2. E com isso, no quarto trimestre, as pessoas esperavam uma margem espremida, mas assim, caindo, sei lá, de 30, 20 e pouco para 20 e pouco, né? Sabe, aquela espremida leve, veio uma margem negativa, entendeu? Então, aí o mercado falou, bom, ferrou, né? Aí o mercado generaliza. Se essa daí foi mal, o setor inteiro vai ser a mesma coisa. Ferrou para todo mundo, né? E aí, por isso, naquele dia a Tenda acho que caiu mais de 20%, sim. A MRV caiu 12%, entendeu? Então, grande parte dessa queda vem por causa disso, né? E aí, ao longo dessa semana, a gente foi vendo a divulgação de resultados de outras companhias, e uma delas foi a MRV, que divulgou seu resultado ontem à noite, né? Então, falando um pouco sobre o resultado da companhia, assim, de forma bem breve, antes da gente falar do modelo de negócio da companhia, né? Então, assim, quando a gente olha o resultado da companhia especificamente, né? Passado, que, assim, acho que o mais importante para a construção civil é a gente olhar futuro, não só para a construção civil, mas todas as empresas, claro, mas construção civil principalmente, né? Então, quando você olha o resultado de MRV do quarto trimestre, ele foi ótimo, né? Porque, assim, ele teve crescimento de receita, lucro líquido recorde, né? Ele teve, claro, a sua margem bruta na operação de incorporação Brasil pressionada, mas pressionada conforme esperado por conta dessa inflação de custos, né? Que não consegue repassar por ser um programa habitacional com limite de preço dos imóveis. Então, assim, o resultado, de certa forma, veio como esperado, até um pouco melhor do que o esperado
pelo mercado, né? A empresa entregou ali o lucro líquido ajustado, né, de 900 milhões de reais com um valor de mercado aí de 5 bi alguma coisa. Então é uma relação preço por lucro de 5,5, 6 vezes. Então assim, você vê que realmente a empresa ficou barata, né? Mas assim, o passado já foi, sabe? Construção civil é cíclica. A grande questão é, a que eu coloco aqui, e eu já tenho tocado nesse ponto antes de entrar em MRV, algumas vezes construção civil é um segmento extremamente delicado e complexo. Então, nunca generalize o seu investimento em construção civil, entendeu? Você tem que saber escolher a empresa. É o setor onde você precisa ser mais bottom-up possível, entendeu? O que é o bottom-up? Bottom-up é olhar de baixo para cima, é começar da empresa para depois olhar para o mercado. Você tem que conhecer muito bem a empresa, porque a forma de contabilizar resultado é diferente, entendeu? Então, pode vir um nabo no final do dia. Sim. Dependendo da empresa, ela vai reconhecendo a receita, mas o recebível dela está lá na frente, né? Que são financiamentos longos, aí você tem uma desistência, uma inadimplência, aí você toma ferro lá na frente. Então, assim, é muito importante entender o modelo de negócio de cada uma das companhias e como que a companhia está situada. Então, assim, falando primeiro do cenário para a construção civil no Brasil, tá? De uma forma geral, o cenário deteriorou, tá? Deteriorou muito, assim. A gente já está vendo que talvez a gente tenha um excesso de oferta, preços de alguns imóveis novos caindo, com esse financiamento, esses juros altos que a gente está vendo agora, né? Tirando essa parte do Minha Casa Minha Vida que é mais controlado. A gente está vendo inadimplência subindo nos bancos. Então, assim, o cenário para a construção civil esse ano é duríssimo. Mais duro do que o do varejo, tá? Porque ele é muito mais cíclico e demanda mais capital. Então, é importante a gente ter isso em mente. Agora, falando de MRV especificamente, né? É claro que, assim, o negócio... Quando a gente tem um pessimismo no mercado, o mercado coloca tudo no mesmo barco e só olha a parte ruim do negócio, né? Então, quando a gente olha a história de MRV, e aqui eu vou falar o porquê que eu ainda estou investido em MRV, né? Você vê, assim, como ela é uma empresa diferenciada, né? E não à toa é a maior incorporadora da América Latina. A MRV, até 3, 4 anos atrás, a MRV tinha praticamente 100% da sua incorporação, do seu resultado, vindo do programa Minha Casa Minha Vida, né? Que virou Casa Verde e Amarela agora. Desde então, Léo, ela começou a diversificar os seus negócios, né? Primeiro ela teve a questão da Lugo, que é uma empresa listada em bolsa hoje, que ela saiu, né? Entregou para os seus acionistas. E, além disso, ela diversificou. Então, primeiro na parte de incorporação Brasil, ela tem um segmento que chama Ascensia, que participa da parte de SBPE, né? Que aí você tem uns tickets médios mais altos pro preço de venda, mas ainda a incorporação no Brasil, ainda tem uma sensibilidade à economia, mas é um segmento muito próximo do Casa Verde e Amarela, só que com uma margem um pouco maior. Tem a HS nos Estados Unidos, né? Que é a parte de incorporação lá. Ela incorpora empreendimentos multifamily, que a gente chama, né? Então são como se fossem prédios, né? Prédios para famílias, para classe trabalhadora, aluga todo aquele prédio e depois vende aquele prédio alugado para outro, ganha esse dinheiro, investe em outro e vai fazendo isso daí. Ganha 2 vezes, né? Com os aluguéis, depois com o repasse da construção como um todo. Isso. Tem a Lugo, que é o mesmo conceito da HS, só que aqui no Brasil. Então ela produz as questões do Minha Casa os imóveis da mesma forma que ele produz Minha Casa Minha Vida, só que ao invés de vender, ele aluga o prédio inteiro e faz o mesmo movimento. Depois vende para um fundo imobiliário ou vende para uma empresa, que depois eu vou citar isso daqui. E tem também a Urba, que é a parte que ele faz tipo mini bairros assim, de casas de baixa renda, que tem uma velocidade de venda absurda e é mais uma forma de diversificar o negócio, tá? Então, assim, a MRV há 3, 4 anos atrás, ela tinha 100% do seu resultado vinculado ao programa Minha Casa Minha Vida, praticamente. Agora, nesse ano, 46% foi fora do Minha Casa Minha Vida. Então, a MRV está entrando agora num momento onde o programa Casa Verde e Amarela tá difícil, né? Mas ela tem todos esses segmentos de negócio que ela foi construindo e está conseguindo ganhar dinheiro e se mostrou positivo nesse resultado do fechado de 2021. Sobretudo com a HS e, como você bem registrou, ela está menos exposta a um Casa Verde e Amarela que basicamente sangrou os papéis da tenda. Perfeito, Léo. Então, assim, o que acontece? Ela tem opções de alocação do seu capital, entendeu? Então, esse programa tá bom, eu aloco aqui. Esse programa tá melhor agora aqui, então eu aloco aqui. É uma diversidade, entendeu? Né, interna. Só que, assim, o mercado vê a falar,
o que tá bom não vai mais ficar bom, e o que tá ruim vai continuar ruim. Então o Vai mercado piorar. olha assim, sabe? Quando ele tá pessimista e quando tá otimista é o oposto, né? O que tá ruim vai melhorar e o que tá bom vai ficar melhor ainda, né? Então é assim que o mercado reage, né? Muito com relação ao curto prazo. E aí, Léo, eu vou entrar então aqui um pouco em cada segmento de negócio da MRV. Bora, tá? vamos Não sei lá. se quer complementar alguma coisa Não, aqui tá antes. sensacional, cara. Eu tô curioso mesmo. Vamos lá, vamos pra cada eixo, da MRV Engenharia. Bom, então começando pelo programa Casa Verde Amarela, né? O que a gente viu foi realmente essa pressão de margem bruta por conta de uma inflação que foi acima do INCC, que a MRV já incluía nos seus orçamentos dos empreendimentos que ela produz. O INCC é o Índice Nacional de Construção Civil. É, a inflação da construção. Da construção, Só do que, tijolo. na realidade, assim, o custo de obra subiu mais do que o INCC, porque o INCC é uma composição Sim. que nem o IPCA, né? Não necessariamente ele reflete o aumento de Perfeito. custos do custo de vida. Então, assim, isso realmente pressionou as margens e, segundo a companhia, o que ela já está colocando é que deve continuar a pressionar as margens ao longo de 2023, tá? Principalmente porque o programa Casa Verde Amarela está muito defasado, os preços dos ativos estão defasados, dos preços limites de venda dos imóveis estão defasados em mais ou menos 50%, segundo a companhia. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer, na prática, que assim, a inflação subiu, o INCC por exemplo, subiu 50% desde o último reajuste na tabela de preços do programa Casa Verde Amarela, só que o preço não subiu mais, entendeu? Então você tem uma defasagem grande. O que acontece com essa defasagem? A margem fica menos atrativa. Com a margem menos atrativa, o que acontece? As incorporadoras param de produzir e você, assim, o mercado de residências populares, você tem uma demanda muito grande, né? Porque você está Sim. resolvendo um problema de déficit habitacional. Mas, e a oferta vem de acordo com você estar bom ou não produzir, né? Se a incorporadora vai ganhar dinheiro ou não fazendo a produção dos imóveis. Então, o que a gente está vendo agora é que, como a gente tem essa defasagem muito grande nos preços, o que está acontecendo, tá? E por que eu acho que é questão de tempo para esse programa normalizar, mesmo com essa questão de inflação alta? Com essa margem pressionada, várias incorporadoras pequenas estão morrendo, médias estão tendo dificuldade, e com isso, para você ter uma ideia, a oferta a contratação de unidades de Casa Verde Amarela por mês na Caixa estava rodando por volta de 30 mil unidades ano. E agora? Está em 15. Puxa vida, Ou seja, 50%. a oferta está sendo muito restrita. O que vai acontecer, conforme isso vai passando, e aí você pega uma MRV falando, bom, enquanto estiver ruim, eu vou segurar meus lançamentos, eu vou ser mais seletivo também. Então, vai reduzir cada vez mais. Só que esse é um programa que interessa para os governos, né? Assim, como que você não vai resolver um problema de déficit habitacional, entendeu? Então, eu imagino que é questão de tempo para a gente ver algum reajuste relevante, ainda mais no ano eleitoral, isso vai vir para debate, um reajuste relevante e que equilibre de novo as contas do programa, para que esse programa volte a ser rentável e a MRV tem dinheiro para lançar e muito menos concorrência, né? Porque tem muita gente morrendo aí nesse meio do caminho. E essa empresa tem todos os seus outros negócios e o seu tamanho todo para continuar no mercado. Então você está entendendo, a MRV tem um guarda-chuva amplo, diversificado de atuação abaixo de si. Um dos braços em que ela atua é o programa Casa Verde Amarela, que está basicamente desastroso pelo atual momento do ciclo econômico brasileiro, com essa inflação acima do INCC, que a MRV, tal qual outras companhias, não consegue repassar, e a MRV está sendo mais seletiva, está segurando lançamentos, porque não é um eixo, dentre os que atua, mais estratégico para esse momento. Então você falou da inflação como um problema nesse pilar do Casa Verde Amarela, que corrói margem, né, pressiona muito a margem e deve continuar. O que mais ainda nesse eixo, antes da gente aprofundar os outros braços de atuação da MRV? Principalmente isso, Léo. Então, assim, a MRV vai aproveitar que ela tem 40% do seu land bank, né, do seu banco de terrenos, fora do programa Minha Casa Minha Vida, né, que são enquadrados para os seus outros projetos, e vai focar a utilização do seu caixa, do seu capital, a sua alocação de capital para onde ela gera mais retorno. E que bom que ela tem outros braços para focar, porque é por isso que você fala que tem que entender direitinho, dentro do guarda-chuva amplo da construção civil, o que é cada companhia, porque tem companhia que não tem outros braços para diversificar a atuação. A MRV tem. Vamos para o segundo braço que você separou. Perfeito, Léo. Só um complemento, assim, que aí, de novo, vale o destaque. É por isso que é importante você acompanhar e a capacidade e a qualidade da gestão da empresa, entendeu? É um negócio que a empresa veio preparando nos últimos 4 anos, sem saber que ia dar problema no Casa Verde e Amarela, né? Essa diversificação de portfólio. E hoje em dia isso se prova como algo certo, assim. Então a grande questão que fica é, será que eu não quero investir numa empresa dessa que está com preço deprimido agora, que está passando por uma dificuldade no seu braço principal, mas que tem essa capacidade de
já passar por esses momentos de dificuldade e sair mais forte do outro lado, né? Uma empresa aí, nesse caso, da década de 70, né? Não é uma empresa que saiu ontem, né? Que foi lançada ontem. Então, assim, é isso que é importante a gente olhar. Não estou querendo trazer específico para o MRV, né? Mas olhar na hora de escolher empresas para se investir. E ainda para complementá-lo, mandar um grande abraço aqui, DDD 66, o Rafael, que escreve: olha, não é só o programa habitacional que interessa o governo por uma questão até mesmo de percepção da população e como isso pode se traduzir com votos. O Rafa lembra também que isso gera bastante emprego, né? Isso fomenta mais construção, então você ajuda não só a resolver o déficit habitacional, como você também gera emprego e faz a economia girar. Quer dizer, interessa muito de perto aos governos. Estendo um abraço também ao Danilo Style, que está aqui no nosso chat do YouTube, assim como os dois Marcelos, o Castilho e o Apenas Marcelo no perfil. Obrigado pela audiência de todos vocês. Mandem perguntas. Bom, Carlos, a gente destrinchou o primeiro braço de atuação da MRV, Casa Verde e Amarela. Vamos para o segundo. Perfeito. O segundo é o Sensia, né? Que ele é pouco relevante, mas ele é um desvio do Casa Verde e Amarela, que ao invés de você usar o FGTS, você usa os recursos da poupança, os juros também são mais baixos e você consegue vender as unidades por um preço mais elevado. Então a margem ainda é melhor. Mas em se tratando de um ciclo econômico adverso para a construção civil no Brasil, eles também devem segurar um pouco os lançamentos no segmento Sensia, tá? Então, mas esse é um segmento que não tem sofrido tanto com pressão de margem porque eles têm essa flexibilidade de aumento de preço. Aí depois desse eu vou entrar em AHS, que é o principal, né? Assim, eu acho fora da incorporação Brasil aí, que veio um resultado estelar, né? Assim, você pegar do lucro líquido do MRV nesse ano, né, em 2021, 37% foi AHS. Foram vendas da AHS. Então já é quase 40%. E eles falam em chegar a 60% do lucro líquido sendo a parcela da AHS. A AHS ainda é avaliada em zero quando você olha o preço da MRV, né? Então ela é avaliada em zero. As pessoas consideram a MRV como uma incorporadora brasileira, a AHS não vale nada. Então você vê assim, a capacidade de geração de valor que essa empresa tem, o quanto ela deve valer, né? Essa AHS que está dentro do guarda-chuva de MRV. E aí, falando um pouco dos resultados, o que a gente viu foi que, apesar da inflação lá nos Estados Unidos, que também aconteceu, né? Material commodity no mundo inteiro, né? A AHS conseguiu reajustar os aluguéis desses empreendimentos acima da inflação. Então, o que a gente está vendo, tem um indicador que chama Yield on Cost, né? Tipo, quanto que eu ganho ao ano baseado no custo de construção. Ele está subindo ainda de AHS, entendeu? E, por outro lado, dos empreendimentos vendidos, tem uma questão que é o cap rate, né? Tipo, então, quanto que você... Qual que é o retorno que você está... Qual que é o retorno que o comprador está disposto a ter para comprar o seu empreendimento, né? Então, quanto menor esse retorno, maior é o valor, entendeu? Concorda? Que nem a relação de taxa de juros, né? E a gente vê esse cap rate diminuindo também. Ou seja, ela está ganhando mais dinheiro no aluguel e ganhando mais dinheiro na venda dos seus empreendimentos lá nos Estados Unidos. E aí, até hoje eu mandei umas perguntas pro pessoal de RI da MRV, né? Porque uma coisa que me preocupa a gente está colocando, assim, a MRV está colocando muita esperança, né? A palavra, na HS. Só que a minha grande questão e se subir os juros lá, né? Como que fica? Porque todos esses ativos têm uma relação com taxa de juros e talvez até a demanda, não só pelo aluguel, como a demanda pela compra dos ativos, né? Nós estamos falando dos Estados Unidos aqui. Isso. Então, mais do que se subir, como fica subindo. Porque já subiu 25, vamos subir mais 6 vezes 25 pontos base, se a coisa não se intensificar e piorar, porque a pior inflação dos últimos 40 anos já está posta. Então você vai ter que ter ciclo de alta que começou apenas ontem. 25 pontos base de alta, já estão contratados mais 6 subidas de 25 pontos base nesse primeiro posicionamento do Federal Reserve. Então, mais do que a questão passar por si, subir, é como vai afetar a dinâmica com essa subida que já se iniciou, né? Perfeito. Acho que faltou complementar aqui. Se subir além do previsto. Entendeu? Perfeito. Se subir além do previsto. Então, assim, em vez de for de A2, vai a 4. E aí, esse cap rate não vai ficar em 3,5, né? Essa que é a grande questão. Mas mais do que isso, assim, porque isso faz parte de ciclo econômico, né? Eu queria entender qual que é a estratégia deles, né? Então, o que eles vão fazer? Você vê que a estratégia deles é muito bem pensada. Então, a gente acredita que o cenário continua positivo para esse mercado. Se os juros subirem, o yield on cost vai continuar bom, ou seja, os aluguéis vão continuar bons, talvez até aumente um pouco esse yield on cost, mas o cap rate vai subir. Mas a ideia é sempre ter um spread, uma diferença entre yield on cost e cap rate de
de 200 pontos base, né, de 2%. Hoje está bem acima, então está positivo demais. E se der tudo errado, a gente para de lançar, a gente segura os nossos empreendimentos para a gente, se não tiver atrativo à venda, e vai deixando esses empreendimentos gerarem renda para mim, e quando tiver bom o cenário para venda de novo, eu vendo. E aí, então assim, isso falando de riscos, né, que eu acredito que existem para HS, mas você vê que eles já estão trabalhando com todos os cenários possíveis. E para complementar aqui, Léo, aí essas coincidências, né? Hoje eu estava lendo, porque eu não sou um especialista em real estate americano, né? Assim, claro. É um pouco distante. Então, assim, eu trabalho com cenários possíveis para saber como que a empresa vai lidar. E aí eu estava lendo o novo texto da Oaktree, o mais recente que tem, que é do Howard Marks, e um dos trechos dele, ele está falando sobre o mercado de real estate, e ele faz várias ressalvas e fala, mas o mercado de multifamily para o workforce, né, que é tipo para a força de trabalho, tá muito aquecido, tá com muito desequilíbrio de oferta e demanda e vai continuar aquecido pelos próximos anos. Então, realmente, eu acredito que esse mercado está sólido e vai continuar sólido apesar desse cenário mais adverso econômico que a gente pode ver nos Estados Unidos. E basicamente esse cenário de multifamily, de força de trabalho para o americano, é o que dá sustentação base para o pilar do AHS. A AHS só faz isso, é multifamily focado absolutamente nisso. É só isso. E você que está chegando agora, a gente está aprofundando o resultado da MRV, 37%, me corrija se eu estiver escorregando aqui, 37% do resultado de MRV passou diretamente pelo resultado de AHS. Isso. É isso, que é o braço focado em multifamily lá nos Estados Unidos, ou seja, conjuntos habitacionais focados na força de trabalho americana. Mandar um grande abraço para a nossa audiência. Não terminou a leitura de MRV, hein? A gente passou por 3 pilares até aqui de atuação. A MRV tem como um dos seus diferenciais a diversidade de braços de atuação. Passamos pelo programa Casa Verde Amarela, Sensia ou Sensia e a HS, são os 3 pilares que a gente contemplou até aqui. Mas ainda vamos falar de Lugo e de Urba, que são outros 2 pilares, 2 eixos que estão abaixo do guarda-chuva da MRV. Entende o Carlos, que é uma companhia que está extremamente barata e ele está fundamentando a tese dele nessa leitura profunda aqui nos 10 mil deles. Quero mandar um grande abraço para o Gustavo Fenômeno, tá na área, tá ajudando bastante aqui dentro da audiência. O Eduardo de Andrade passa pelo chat e manda, vai ficar gravado? Fica depois disponível na sua plataforma de podcasts predileta, meu caro Eduardo. Você nos acha no Spotify, por exemplo, sem grandes emoções. O Milson Lopes também por aqui manda um abraço. E no nosso WhatsApp, as participações também vão acontecendo. O meu xará lá de Belzonte, o Hugo Leonardo, DDD 31, que sempre acompanha os 10 mil, passa e fala, opa, boa tarde, Léo, ligado aqui nos nossos 10 mil, e manda risada. Puxa, se depender da análise do Castrucci, a gente compra todos os bons papéis da Bolsa. Bela análise, parabéns, abraço, estamos subindo, mas estamos ligados, é o xará de Belzonte. Grande Hugo, tamo junto. Então, para ele e para tanta gente que está conosco, Carlos, dá sequência e vamos para os outros 2 braços de atuação da MRV, Lugo e Urba. Perfeito. Primeiro, obrigado, Hugo Leonardo. Tá sempre aqui com a gente mesmo, né? Já até gravei o nome dele. Obrigado pelo elogio aí. Continue conosco. Falando de Lugo, né? Então, para finalizar, assim, o grosso já foi da análise, tá? Mas Lugo é como se fosse a operação de HS, bem em menor escala, no Brasil, né? Então, ele produz empreendimentos, de novo, com características do Casa Verde Amarela, só que ao invés dele vender esses empreendimentos, ele aluga os empreendimentos e depois vende o empreendimento alugado, seja para um fundo imobiliário, seja por um investidor. E o que a gente viu que é o fato positivo, né? Que já na verdade não é novo, mas que aconteceu no 4º trimestre, que foi o interesse da Brookfield Asset Management, né? Que é do Canadá, em comprar os empreendimentos da Lugo. Então a Brookfield já firmou um acordo com a Lugo para comprar, acho que agora vai me fugir o número, se eu não me engano, são 5.100 unidades da Lugo, ao valor de 1,25 bi ao longo dos próximos anos. Então você vê que assim, tem apetite também no Brasil para a compra desse tipo de empreendimento, né? Então assim, às vezes, aí que eu falo da questão da diversificação, né? Às vezes, tá ruim para vender Minha Casa Minha Vida, eu produzo mesmo assim, só que ao invés de eu vender, eu faço o aluguel para as pessoas, eu alugo esse negócio e vendo um empreendimento pronto, alugado para um investidor ou para um fundo imobiliário. Então é mais um segmento que tem bastante capacidade de expandir e de auxiliar a MRV a atravessar os ciclos econômicos adversos, né, e bons e assim em diante. E por último tem a Urba, que é um negócio que vem crescendo de forma até que acelerada dentro da MRV,
que ela faz esses loteamentos que é como se fosse um bairro mesmo, com toda a infraestrutura possível que você imagina. Então, até circuito fechado de fibra ótica e de internet e assim em diante eles fazem. Para também baixa renda, então são casas assim, são lugares super... Quando você visitar um, você vai ver que é muito legal. As casas são boas, a infraestrutura é ótima, o preço é baixo, então você cria, de certa forma, uma qualidade de vida para as pessoas e é impressionante a demanda por esse tipo de produto. Assim, você vê, dos últimos 2 empreendimentos, a VSO, que é a velocidade de venda, acho que uma foi 68%, a outra foi, sei lá, 82%, ou seja, vendeu muito rápido, né? Então, para fechar a mensagem, assim, a mensagem é essa. Construção civil, você tem que saber escolher, não só construção civil, mas todos, né? Claro. Entender muito bem a empresa que você está investindo, comprar empresas que realmente são sólidas, ainda mais em momentos adversos, né? Assim, vender história, todo mundo vende, né? Eu vou crescer tanto, eu vou crescer X. Ver se essa empresa já fez isso, né? Se ela já conseguiu entregar esse crescimento, se ela tem essa capacidade de entregar esse crescimento, se as pessoas que estão lá realmente têm qualidade, né? Qualidade não, né? Mas se tem essa competência necessária para atingir o nível que eles estão que eles estão dizendo, né? Então, essa que fica a mensagem, assim. Então, o cenário de construção civil tá ruim, tá no Brasil, mas MRV é uma empresa que eu fico super confortável de investir independente desse cenário. Saber onde você está investindo faz toda a diferença, inclusive para você manejar a inteligência emocional em momentos em que a sangria desses papéis que, pela sua tese e no contraste com os números, são sólidos o suficiente para aguentar a pancada. São 3h48. Depois desse mergulho profundo aqui em MRV, é o seguinte, alternar um pouquinho com a curiosidade da galera também, porque DDD 31, o Gustavo passa por aqui e quer saber de Vale. Ele já ouviu você falar um pouquinho sobre a mineradora também. Acho que vale para ele e para tanta gente que nos acompanha. E aí você aproveita e dá o pitaco da commodity. Até a última vez que a gente conversou, e no início do programa me parece que você reforçou essa tese, você vê uma assimetria muito mais para baixo no minério de ferro do que para cima. A Vale, ó, nesse momento, a Vale que chegou a renovar a sua máxima histórica, né? R$ 107,00, agora está em R$ 94,58, está avançando 3,79%, na semana ainda é uma baixa de 2,28% até este momento. Afinal de contas, a gente viu, diante dessa interrogação na atividade chinesa, despencar a commodity do minério de ferro e outras também. Mas daí o seu palpite, o seu pitaco para a Vale, para o Gustavo e para tanta gente que está nos acompanhando, é o papel mais líquido da bolsa, hein, Carlos? Perfeito. Assim, é o que eu falo, Vale, ela é uma baita empresa na questão de eficiência operacional, né? E que com minério nesses preços vai entregar muito retorno para o seu acionista. Isso é indiscutível, né? A grande questão é, de novo, ela não é uma price maker, ela é uma price taker. Então, ela não forma preço, ela pega o preço ela que pega o preço que a economia determina para o minério de ferro, e isso influencia diretamente o resultado. Então, assim, falando um pouco de cenário, tá? Não tem a questão, não tem o certo e errado. Agora, é muito difícil. Quando você fala de empresas cíclicas, de commodities, você tem que acompanhar muito de perto a evolução do cenário macro, né? Então, quando a gente fala do cenário que a gente está vivendo hoje, com a questão da inflação global, do conflito entre Rússia e Ucrânia, que tem restrição de oferta de commodities, e de economias ainda crescendo, né? Então, e a China ainda teoricamente aquecida, o que acontece? Isso é um cenário positivo para minério e, consequentemente, para Vale. O que eu acho que tem que destacar aqui e ter como consciência, né? Acho que mais do que te falar se Vale é bom ou ruim, é te passar aqui quais são os fatores que você tem que acompanhar. Assim, quando a gente tem uma explosão de um conflito, quando o cenário que se desenha é um cenário de alta de commodities, no primeiro momento, todas as commodities sobem, entendeu? Tudo sobe junto, né? Então, compra commodity, tudo sobe. Só que você tem que entender a diferença das características de oferta e demanda de determinadas commodities, né? E quando a gente fala do minério de ferro, especificamente, eu vou comparar aqui com um alimento, tá? Alimento é um tipo de commodity que, mesmo num cenário de estagnação econômica, de retração econômica, qualquer coisa que seja, se você tiver um problema de oferta, a gente vai ver preço de commodity agrícola continuando em patamares elevados, porque é consumo essencial. Quando você fala de um minério de ferro, o minério de ferro ele é a gente até fala, né, commodity de atividade. Termômetro para atividade. Termômetro de atividade. Então, por mais que você tenha um problema nas cadeias de suprimento, por mais que você tenha um desequilíbrio de oferta de minério,
Se esse cenário inflacionário que a gente pode ver no mundo levar a uma retração econômica global, e principalmente na China, por exemplo, o minério tende a cair, entendeu? Então é muito importante acompanhar de perto o desenrolar dessa inflação, o desenrolar do cenário de crescimento econômico global e chinês, no caso de minério principalmente, porque é isso que vai determinar o preço do minério de ferro, entendeu? Então a gente pode ver num cenário inflacionário, na minha visão, onde por conta da retração econômica o minério caia. Então, apesar de cenário inflacionário ser bom para commodity, para minério pode não ser. Então, hoje, o cenário continua positivo para minério. E isso, consequentemente, acaba ficando positivo para a Vale, apesar do minério estar acima do seu preço de equilíbrio. Mas, dependendo de como o cenário desenrolar, talvez Vale não seja mais um bom investimento. É importante acompanhar muito de perto. E como é? Mandando um abraço aqui pro José Pires. Boa tarde a todos. Estou gostando muito de ver essa turma de gente nova e inteligente passando da conta. Valeu, Zé. Tamo junto. Ele mandou um parabéns aqui. A gente agradece, viu, Zé? O Eduardo de Andrade, que já teve aqui no chat do YouTube, vai lá e fala: jogo rápido. MRV, tenda ou direcional? Eu prefiro MRV. Eu tô investido só em MRV, então acho que minha escolha tá clara. Tá claro, você justificou. Mas eu imagino que a dúvida do Eduardo possa ser de mais pessoas também, possa ser a mesma de outras pessoas. Olhando para o setor da construção civil como um todo, entre tenda e direcional, não acredito que você tenha o mesmo aprofundamento para falar das duas, tal qual teve para a MRV. Mas você tem alguma observação em relação a ambas? Tenda me parece que é um risco maior pela alta concentração nesse modelo de atuação voltada para o Casa Verde e Amarela, que corroeu margem de lucro, né? Perfeito, Léo. Assim, o que eu acho que vale o destaque aqui, inclusive é um ponto, eu vou aprofundar um pouco aqui, né? Eu lembro até hoje, acho que eu fui numa apresentação da MRV em 2017 ou 2018, e foi quando os concorrentes estavam começando, foi quando tinha acabado de sair o IPO de Tenda, e aí, tipo, Tenda tinha um plano super agressivo de crescimento e assim em diante, e é claro que eles não citaram nome, coisa do gênero, né? Mas eu lembro que eles falaram claramente, assim, na apresentação, eles falaram, uma coisa é você gerir uma produção de 10, 15, até 20 mil unidades ano. Outra coisa é você passar desse nível, entendeu? Porque passando desse nível, o nível de inteligência que você tem que ter de entender os mercados que você entra, porque você não vai mais produzir só em São Paulo, né? Você vai ter que entrar em Manaus, vai ter que entrar no Acre, vai ter que entrar em tudo quanto é tudo quanto é estado para conseguir produzir esse volume de unidades por ano. Então você tem que ter um entendimento de como funciona a mão de obra lá, de como funciona a aprovação de projeto, de como funciona a demanda, quais são as localidades, assim, que tipo de problema você vai ter. Construção civil é um dos setores que tem mais problema, né? E aí o que estava acontecendo, né, até pouco tempo atrás, é que a precificação de companhias como Tenda e Direcional colocava que ela conseguiria chegar num patamar de 40 mil unidades que nem a MRV já chegou, só que a MRV demorou aí 40 anos para chegar nisso, né? Então, assim, não é tão simples, sabe? Assim, que nem a gente colocar na planilha aquele crescimento, é só botar mais 3 mil unidades por ano que daqui a pouco chega, né? Mas não é simples e eu acredito, assim, olhando por fora, que isso pode ser um fator que atrapalhou a Tenda, entendeu? Essa necessidade de crescer demais acabou tirando a eficiência da companhia. Eu até brinco que esse é um mercado que tem deseconomia de escala, assim, porque quanto mais você cresce, você vai ver que menor é a margem, porque realmente é muito difícil de gerenciar esse tipo de negócio. Então, assim, isso significa que as empresas são ruins? Não. E depois dessas quedas relevantes, Direcional não acompanhei. Eu sei que o resultado, por exemplo, veio bom de Direcional, né? Mas Direcional não acompanhei, mas Tenda caiu muito, né? Assim, a companhia ela ainda é boa, só que ela só tem a questão do Casa Verde e Amarela e isso deve ficar comprimido por um tempo, ainda mais que ela atua em faixas menores. O que eu sei, assim, aí fica a curiosidade, né? Meu irmão, ele é analista de real estate, então eu ouço ele falando. Os cafés rendem, né? Os cafés rendem, assim. Então, assim, eu sei que a Tenda, por exemplo, tem um projeto super interessante, a grande questão de novo, né? O projeto virar prática. Execução, né? De industrializar a produção de unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Então, realmente, é que eles chamam de off-site, que é fazer... ter uma indústria, efetivamente. Você pega, tira pronto e leva para os lugares, assim, entendeu? Então, isso pode ser um fator de geração de valor para a Tenda quando o ciclo estiver positivo, tá? Falando de Direcional, uma empresa que apresentou resultado bom, né? A questão é ver se esse resultado é verdadeiro ou não, de novo. Não tô questionando Direcional de forma alguma, tá? Mas... Claro. A forma de contabilização
de construção civil, ela é traiçoeira, tá? Ela é diferente do normal, ela não é por regime de... Assim, o que menos tem é regime de caixa ali, é um regime completamente diferente que chama POC, né? Que conforme você vai completando a obra, você vai reconhecendo receita e despesa. Então, assim, o resultado veio bom, isso é positivo para a companhia. Tem que ver, de novo, se a qualidade do resultado é boa. Se for boa, é uma empresa que tem capacidade de continuar entregando valor, mas também, mesma questão, tá focada só em Brasil, focando só em Brasil. O cenário está um pouco mais adverso no curto prazo, né? E a Direcional é uma empresa que está há menos tempo no programa Casa Verde e Amarela. Antes ela era uma incorporadora, acho que de média e alta renda. Ela teve problemas lá atrás, assim, de pegar o contramão do ciclo. Ela resolveu virar a chave, virou super bem a chave, se transformou numa incorporadora de principalmente Casa Verde e Amarela e está entregando resultado. Então, assim, acho que as três são boas companhias, entendeu? Entender o perfil que você quer e o nível de risco que você quer correr. Senhoras e senhores, este foi Carlos Castrucci, que junto comigo construiu mais um capítulo vivo aqui deste humilde podcast que está a toque de caixa e rapidamente, como passa rápido, chegando ao final de mais um episódio. Os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Os 10 mil deles. E eu quero agradecer demais a sua companhia. O Lucas Costa também passou aqui pelo nosso chat do YouTube. Grande Luquinhas, um abração para ele. Manda excelente programa, explicou MRV no detalhe. O Ertli também comemora, manda um boa tarde, também já está atento aqui para a sequência no Expresso da Tarde. E o Felipe Venturim passou também para mandar a sua pergunta aqui. Quero agradecer a vocês e, por extensão, a todos que abrilhantaram os 10 mil deles de hoje. Toda quinta-feira, faça chuva ou sol, estamos aqui às 3 da tarde com o Carlos explicando, não só sob o ângulo de quem analisa, avalia, estuda a companhia e o seu modelo de negócio, mas como quem se expõe a ela, gestor de recursos que é, o Carlos é CFA, e ele tem a estratégia que basicamente guia os 10 mil reais que nós alocamos na Bolsa de Valores. MRV é uma das posições. Quantos por cento hoje na estratégia? Tá em 5,5%, ela foi diluída um pouco com as porque ela diminuiu, recentes, né? Mas ela já foi num momento mais favorável para ela, quantos por cento? 7,5%, que é o limite que eu tenho para small cap, né? Enquanto ela for small cap, não pode ser mais. Certo. Carlão, muito obrigado, viu? Parabéns, bela leitura, bela análise e quinta-feira que vem estamos de volta. Valeu, gente. Obrigado a todos que acompanharam. E semana que vem estaremos juntos de novo. Um abraço. Valeu, gente. Muito obrigado. Saúde, juízo. Fique na TC Rádio para você que vai emendar aí a programação. Gabriel Medina, Mariana Galvão, Diego Kerber, o glorioso André Dias, a Catarina Kobayashi, toda a equipe somando forças para a sequência da nossa cobertura. Os 10 mil voltam na semana que vem e você segue então na TC Rádio. Se você gostou desse conteúdo, não deixa de compartilhar, fazer com que ele chegue a mais e mais pessoas. Obrigado a todos, tudo de bom, saúde, juízo e até mais. Tchau! Termina aqui mais um episódio de Os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Disclaimer. As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrucci sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da Roa Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos 10 mil reais iniciais do projeto. O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da Roa. O projeto Os 10 mil deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.